Oi, pessoal. Então, vamos hoje falar de um tema bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que diz respeito àquilo que já foi trabalhado, né, para essa disciplina, Fenomenologia e Espiritualidade, que é o principal público, né, para essa aula, que não significa que ela não esteja aberta a outras pessoas, que era o vitalismo cristão, né? Como esse vitalismo cristão, pelo menos na maneira como eu coloquei, né, no artigo que vocês leram, trabalharam, ele deveria ali a filosofia de Michel Henry, a fenomenologia de Michel Henry e a psicologia de Wilhelm Reich. Essas duas vertentes, elas contribuem para pensar a Cristo, né, a partir de um vitalismo que, por sua vez, foi no texto, né, como eu coloco, foi por sua vez já trabalhado por um filósofo chamado Henrique Dussel. E dentro desse encontro que foi promovido entre esses autores, nesse texto, o que eu acho que é fundamental para que a gente possa tomar como ponto de partida agora, para podermos avançar, é a ideia da prioridade da vida sobre a existência. Do lado, quando a gente fala do lado da fenomenologia, pelo menos a do Michel Henry, a vida enquanto uma arquinteligibilidade anterior ao fenômeno, aquilo que se mostra. A fenomenologia clássica, ela tem no fenômeno o ponto de partida, né? Aquilo que aparece, aquilo que se mostra, o ponto de partida para entender, analisar as vivências. Mas o Michel Henry, o que ele propõe é que antes do fenômeno existe algo imanente, que é uma arquinteligibilidade da vida, ou seja, uma inteligência anterior àquilo que nós chamamos de inteligência, ou um ser anterior ao aparecer enquanto ser, porque essa crítica que ele faz tanto se refere a Russell quanto a Heidegger, e a outros, né, a Sartre, por exemplo, porque seja em Russell o fenômeno, seja em Heidegger a abertura da clareira, né, da existência, ambos partem do claro, enquanto a vida atua no escuro. A vida não se mostra totalmente, ela não se revela, ela permanece enquanto um mistério. Mistério esse que faz com que o nosso organismo, né, cada um do nosso organismo, nós enquanto espécie, de uma forma misteriosa, estamos conectados com tudo, né? Com essa totalidade do cosmos. Totalidade essa que muitas vezes a ciência, a partir do seu claro, tenta desvelar, descobrir, né? Estabelecer as leis, as relações funcionais entre nós e o restante da vida do cosmos, mas se a cada vez a ciência se atualiza, se a cada vez a ciência tenta descobrir uma nova lei, ou matematizar de uma forma mais precisa o mundo, isso significa que nós não temos de antemão a essência do todo a que fazemos parte. Né? Não temos em nossa mão o mistério a que somos. Mas isso não significa que não tratamos a vida, ou que não colocamos a vida como um ponto, né? Um ponto de partida, ou um ponto na pauta do conhecimento. A vida nos aparece enquanto sensibilidade. E quando tratamos da sensibilidade, o Michel Henry usava a palavra afecção, né? Nós estamos tratando desse imediato da vida a nós, né? Quanto que a vida nos afeta em vários sentidos. Isso não como pensamos a vida, ou como concebemos a vida, ou como significamos a vida. Isso seria muito um tema pertinente à fenomenologia do claro, né? As concepções, os sentidos, as percepções,
como algo já dado, já posto, né, já significado, ou o ato de constituir um mundo significativo, né? Vocês trabalharam, de algum modo, a constituição do noema, né? Como que a noesis, a consciência constitui um noema, mas quando estamos lidando com a vida, nós estamos trabalhando aquilo que nós não somos ativos, né? Nós não somos a parte principal, noética, aquela que constitui, aquela que se dirige a. Pelo contrário, nós somos a parte afetada portanto, passiva àquilo que nos chega. O Russell trata disso, né, em sua obra, mas não dá, segundo Michel Henry, a importância devida à vida. Ele trata todas essas questões, a que ele chama, né, da sínteses passivas, ou a fenomenologia genética, ele trata isso como um resto daquilo que é claro, né? Quando trata, por exemplo, do termo ile significa matéria, matéria sensível, ele está dizendo só daquilo que não é significado. Aquilo que não é significado existe, está ali, né? Tá, de alguma forma, reconhecido, mas ele para, né, nas possibilidades de problematizações e de entendimento que há sobre tudo isso que nos afeta sensivelmente. Da mesma forma, a psicanálise clássica de Freud, né, ela reconhece a parte sensível, ela reconhece a parte vital, imanente no conceito de pulsão. Mas o mais importante não é o conceito de pulsão, mas a que a pulsão se liga, né? Já clarificando aquilo que é a pulsão. Quando nós trabalhamos, aprofundamos na vida, como fez o Michel Henry ou o Wilhelm Reich, nós não ficamos só, nós lidamos com essa parte escura, enquanto ela nos afeta e nos gera a afetividade como um todo. E isso significa entender como ela se mostra no corpo, como que ela atua no corpo. Não o corpo já objetivado, não esse corpo funcional ou como uma máquina muito bem tratado pela ciência, né? Mas o corpo enquanto uma performatividade total, né? Enquanto algo que nós já somos, né? Antes de ser, né? Ou seja, antes de nos colocarmos frente a nós, nós aparecemos e só nos colocamos frente a algo que já foi e que continua sendo. Desculpa esse jogo de palavras que pode complexificar o que eu estou dizendo, mas é algo muito simples, né? Eu entendo aqui que a autora Fernanda Borges, quando cita o Guy Arce, que é um grande autor, né, da psicologia corporal, um brasileiro, ele fala o seguinte: essa sensação de que sou mais do que sou mais do que aparento ser, posso mais do que faço, né? Eu sou aquele que porque de alguma forma, quando eu não descubro ou não dou um significado para a minha vida para além, mas eu descubro a imanência que eu traço comigo no próprio corpo, eu sinto, né? Não descubro todo o mistério, mas eu sinto que faço parte de algo maior. É como se eu, então, entrasse em contato com o divino, né? E aí nós não estamos falando de um divino ideia, nós não estamos falando de um divino transcendência, mas nós não estamos falando de um divino que se encontra em nós, acessível pelo corpo. Esse divino tão presente no Oriente, né? Que não se revela a partir de uma ideia transcendental, mas se descobre, por exemplo, a partir da meditação, né? Ou que se descobre a partir dos pontos, né, das leis gerais que regem os meridianos do corpo. Em tudo isso há
uma imanência. Quando eu digo imanência, é isso que já está em nós, é isso que nós já trazemos, e que desvela, portanto, um tipo de espiritualidade muito diferente, né, do que a que o Ocidente mais cultua. O Ocidente tende a ter uma relação com a espiritualidade no modo da transcendência, uma transcendência que sai de mim mesmo, que parte de uma ideia pura, de uma ideia transcendental, se dirigindo ao infinito, a um sentido infinito de totalidade de todas as coisas. Enquanto essa espiritualidade nos recobre uma imanência, algo que já está para além de mim, né? Mas também a quem, porque é algo que já traz comigo e que, ao invés de eu criar ou me voltar para, olhando para cima, é como se eu descobrisse enquanto potência que eu trago em mim, né? E isso, tanto no Michel Henry, com a ideia de arteligibilidade da vida, quanto no Reich, com a ideia que ele vai, de alguma forma, forjando, e que vai recair no Orgonen, que é a energia que mora em todas as coisas, né? Muito análogo, e é interessante isso no Reich, né? Por um lado, os anéis segmentares do qual ele fala são muito análogos aos chakras indianos, e esse Orgonen é muito análogo ao Qi chinês, né? Que é a energia vital que mora em todas as coisas, responsável pelo movimento e pelo fluxo de todas as coisas, e que eu a sinto, né? Eu não a descobri, não acho um sentido para ela, ela não tem sentido. Eu a sinto. Eu estou mais conectado a ela enquanto um ego que se conecta a algo que é anterior a si, que o Jung se chamava de si mesmo, nós podemos chamar do nome que for, né? De Ki, de Orgonen, de Id, ou seja lá que nome posso dizer, mas é o ego buscando, se conectando com aquilo que ele traz em si. E isso ser a vivência espiritual. E isso o Reich defende, né, no assassinato de Cristo, ser a verdadeira vivência cristã. Porque não essa vivência cristã que idolatra ou se recorre a uma imagem de Cristo, né? E eu não estou falando de imagem concreta, né? Assim, não é uma crítica protestante aos católicos, né? Mas há uma ideia, né, que se projeta, o que é Cristo. O Cristo, ele só vai ser descoberto na imanência do corpo vivo, aquilo que o corpo traz, né, enquanto potencialidade de realização no mundo. E por isso que o Reich sexualiza Cristo, né? Cristo não é uma imagem dissociada daquilo que se vivencia. Isso foi sendo feito pelo pátrio poder, né? Que de alguma forma retira a sexualidade de Cristo para envolvê-lo como um ente sagrado extracorpóreo, e demoniza, e esse é o tema de hoje, aquilo que nós chamamos, né, como uma parte separada, não integrada à nossa vida, que na verdade como que é a sexualidade. O cristianismo, enquanto instituição, possibilita uma demonização da sexualidade, e quando nós chamamos a sexualidade, nós estamos falando dessa sensibilidade do corpo, né, da acessibilidade desse corpo ao universo, desse corpo com o outro, e da afetividade. Que interessante, né? A potência do amor, a potência do afeto, a potência que nós temos de estarmos juntos, é justamente aquilo que é condenado pelos cristãos, né? Que, segundo o Reich, são os que hoje continuam assassinando a Cristo. Enquanto Cristo transmite ou desvela a vida, né? A vida na sua imediatez, a vida sem os atravessamentos, né, de um social que isola essa vida do todo. Então, o grande valor espiritual para os vitalistas, aqui é que eu estou chamando, está, né, nesse contato nosso com a nossa sensibilidade,
com a imanência que está no cosmos, que ganha vários nomes, né? Essa energia, o Ki, o Orgonen, mas estão dizendo de algo que nos dá, né, a sensação, ou nos afeta enquanto a uma sensibilidade de que fazemos parte do todo, que estamos em contato com o todo. O Reich, inclusive, fala que uma das vivências, né, que nos chega, e talvez o êxtase, né, de todas as vivências relativas, as vivências estáticas, são essas que nos retiram de nós mesmos, para nos entrarmos em contato com essa totalidade, é o orgasmo. Né? Não à toa as religiões antigas, elas têm o ato sexual e no sagrado um e a mesma coisa. Né? O hierogamos nos mesopotâmicos, né? Os bacanais, né? Feitos em honra aos deuses na Grécia, e tantas outras formas em que a sexualidade e o sagrado não se dissolvem, não se dicotomizam, não tem essa quebra que ocorre no Ocidente. E nós vamos falar agora sobre demônios, né? E demônios encosto. Essa palavra tão utilizada no vocabulário da religiosidade popular, ela tem um componente muito interessante, porque ela está trazendo para o corpo, para a sensibilidade, né, isso que é da ordem imanente, ou seja, é uma forma de expressão daquilo que nos afeta. Né? Expressar aquilo que nos afeta, e que nós temos poucos recursos linguísticos para isso, inclusive na psicologia, nós tendemos a sair daquilo que nos afeta, né? Achar um sentido transcendente, um sentido conceitual, e com isso distanciarmos da sensibilidade primeira, imediata. O caso de eu tenho um encosto, ou eu tenho um demônio que de alguma forma me incomoda, ou eu estou com um demônio no corpo, né? Ele já não faz essa distância. Né? O que acontece no máximo é um estranhamento, é um deparar-se com, mas não deparar-se com no nível de um objeto, no nível de alguma coisa que eu tenho diante de mim, né? Como eu poderia dizer, eu tenho neurose obsessivo-compulsiva, como poderia dizer, eu tenho uma depressão. Né? Não, eu tenho um demônio. Eu sinto esse demônio está em mim, ele é parte da minha vida, ele domina os meus gestos, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Né? E em algum momento do culto neopentecostal, né, eu estou aqui me embasando nesse texto que eu indiquei para vocês, que chama A Teoria do Encosto e a Performatividade do Corpo, que é da Fernanda Carlos Borges, e em um momento ela cita um autor, Sordas, que fez um trabalho no culto neopentecostal, e no culto neopentecostal ele destaca alguns momentos importantes. Né? O momento em que há o repouso do espírito, e o momento do chamamento aos demônios e o exorcismo desses demônios. Além de um outro momento que é a glossolalia, que é o momento do falar em línguas. Então, vamos ver cada momento desse, para que esses momentos vão dizer, de alguma forma, né, do que nós estamos aqui dizendo, né, ou reafirmando desde o texto anterior, sobre uma espiritualidade da imanência. Né? O momento primeiro vamos definir o que é o repouso no espírito. O repouso do espírito é um rito neopentecostal que consiste em algo muito simples, né? Dado lá um ambiente estático, em determinado momento no culto, as pessoas se dirigem aos pastores, né? Pode ser um pastor ou vários pastores, e tem-se uma imposição de mãos aos fiéis, e esses fiéis então caem no chão,
ao cair no chão, eles têm ali o seu momento, vamos dizer, estático, né? E aí as vivências sobre o repouso do espírito serão variadas, a depender. Alguns vão dizer que se encontraram com Deus, outros vão dizer que encontraram ali o que Deus revelou, o Espírito Santo revelou, soluções para os seus problemas, outros vão simplesmente estar, né, assim, né, sentindo algo análogo ao nirvana, né, um êxtase, enfim, em que consiste? É uma técnica altamente, podemos chamar de técnica, é um rito, né? Mas ele é bastante sugestivo, porque eu coloco a mão, um vai caindo, depois chega outro, o outro também cai, e elas tendem a ficar em repouso, as pessoas. Então, é diferente do exorcismo, né, em que as pessoas são já cometidas de um gesto, elas já manifestam algo, e esse algo ali que está no corpo vai se escandalizando, vai fazendo barulho, né? Vai gritando, vai esperneando, às vezes vai requerer ali uma contenção física, etc. O repouso do espírito não é isso. O repouso do espírito é um encontro, né? Segundo a interpretação da nossa autora, é um encontro com essa parte, vamos dizer, que já falamos vários nomes dela, né? Mas é essa parte que nos conecta com o corpo. Né? E isso não deixa de ser, né? E a gente, talvez nessa geração, ainda nós não vamos fugir desse paradoxo. Porque quando a gente fala que nos conecta com o corpo, a gente está negando que a parte que pensa também é corpo. Né? Quem está falando com vocês agora também é um corpo. Então, né, o que nós estamos falando? Por que precisa de um momento para se conectar com o corpo? Porque se reconhece que essa parte do corpo que pensa sobre o corpo, se distancia dele, né? Se distancia da sua sensibilidade, porque, em termos fenomenológicos, reifica o mundo, né? Percebe o mundo, trata o mundo como objeto, né? Formando-o, inclusive, porque o mundo percebido é um objeto, mas faz de si mesmo um objeto. A experiência estática é eu não sou objeto para mim mesmo e não tenho um mundo diante de mim como objeto. Tudo que acontece na experiência estática, né, é parte, é um encontro, é uma vivência de totalidade entre eu e o mundo. Quer dizer, o que aparece para mim não é um objeto para mim, né, é algo que brota de mim, que pode brotar de mim, mas depois vai ser lida como um contato com o divino, né? Ou vai ser lida como um contato com o Espírito Santo no ambiente cristão, ou vai ser lido como um contato transcendente com algo, no contexto, por exemplo, das experiências psicodélicas, alguns lugares culturais vão falar que tiveram contato com discos voadores ou com entidades, não importa, se são palavras para trazerem para o mundo, né, isso que não pode ser objetivado, porque não é da parte objetivada. Então, assim, objetivamente, a pessoa está simplesmente deitada, né, em estado de relaxamento, em que os músculos, então, pararam de exercer aquela pressão que exercem quando nós atribuímos, né, nos encarnamos os gestos e as atitudes que são requeridas pelo mundo. Então, o repouso no espírito é um relaxamento, algo como no relativo ao orgasmo do Raj, né? O que é o orgasmo em Raj? É um momento em que meu corpo, um momento em que meu ego permite vivenciar meu corpo de uma forma passiva, né? Ele é afetado pelo meu próprio corpo. No orgasmo não há um voluntarismo, há uma sensação de uma energia que vibra e que eu recebo. Né? No orgasmo, eu não faço orgasmo. No momento que eu estou a gozar, ou estou no momento do ápice do gozo, a energia que vem não é uma energia que eu produzo.
Eu posso produzir energia mecânica para, né, para estar com o outro, a energia do beijo, a energia do toque, a energia dos movimentos do intercurso sexual, mas a energia do orgasmo, ela não é do sistema nervoso voluntário, ela não responde ao meu eu, mas dá oportunidade ao meu eu de entrar em contato com a pura vida, com a potência da vida. E essa é a base de outras experiências, ou um protótipo, né, de outras experiências que fazem parte de várias espiritualidades, né, principalmente as espiritualidades da imanência, que são as mais perseguidas, né, pelo Ocidente. São as do Oriente, são, né, dos nossos povos originários, muito presentes na África, né? A maioria das religiões africanas são estáticas, assim. Deus não é uma criação litúrgica, uma pergunta sobre o espírito, não é um conto do sentido maior. São os sentidos maiores, é a energia que eu sinto, né? Eu vou ler aqui uma parte da autora, no último parágrafo da página 3 desse artigo, que ela diz o seguinte: o repouso no espírito não pode ser sentido sem relaxamento muscular, né? Então, o que está, em termos sensíveis, né, posto no repouso do espírito, nessa queda, né, que se dá, que se possibilita eu cair, é um relaxamento muscular. O relaxamento propicia o desencosto porque libera o corpo das tendências esmagadoras comandadas pelos demônios das atitudes, das disposições reificadas socialmente. O Gaiarsa já escrevia que esse sentimento de repouso no espírito é entendido como algo maior do que o eu que me move. Ah, que bonito, né? Esse é um encontro com aquilo que eu chamo na terapia existencial da libertação de vida, né? Pura vida. Um encontro com algo maior do que eu que me move. As habilidades criativas de sustentação do nosso corpo agem afrouxando os interesses das atitudes habituais já transfiguradas em demônios. Tá, isso aqui depois a gente vai tratar do demônio. Eu queria inverter um pouco a ordem do texto, preferindo falar, né, da vivência estática antes. O que está presente assim? Vamos voltar ao rito, né? Esse rito, a pessoa então, de novo, coloca-se a mão na cabeça, né? Algo de uma certa submissão a um outro, a um poder, né? Eu pressuponho que aquele pastor, aquela pessoa possui um poder, possui uma autoridade que encarna, né, o divino, e isso é o mais importante, me deixo cair. Né? Isso é ao contrário do demônio. O demônio é uma luta contra a queda. A queda, no sentido da psicologia corporal, que também trabalha o Gaiarsa, é muito trabalhado também por um autor que se chama Alexander Lowen, que trabalha que a queda é o grande medo, né? Ela não é algo metafórico, simplesmente assim. Na verdade, as metáforas que tem sobre a queda, sobre cair, sobre perder o chão, sobre o desequilíbrio, sobre não aguentar mais e cair, a queda teológica, né? A queda do homem sobre do paraíso, né? A queda da angústia, a queda no abismo, assim. Há aí uma infinidade de metáforas e figurações que diz respeito à queda como um elemento constituinte da ontologia humana. Ponto. Mas a base sensível dessa queda é a queda mesmo, né? Essa queda que ocorre ali no momento do repouso do espírito. O corpo humano, em algum momento, o bebê vai se levantar. E ali uma outra musculatura vai agir, né, para sustentar esse corpo.
sustentar esse corpo ereto. Nós vamos, então, estabelecer uma relação com a gravidade. Essa relação com a gravidade, ela pode fazer com que nós enrijeçamos os músculos para poder não cair, né? Pode ser que nós compensamos a nossa queda, enrijeçamos esses músculos aqui, principalmente os dos membros superiores. E pode ser também que nós compensamos essa queda com os músculos da pelvis, deixando essa parte, né, mas forçando a parte da pelvis e da bacia para sustentar o nosso corpo. A relação com que nós temos com o não cair, ela tem como pano de fundo a possibilidade de cair, de evitar a queda. Estaremos quão mais enrijecidos, quão mais estejamos lutando contra a queda. Quando, na verdade, lutar contra a queda é lutar contra o medo de cair. O Lowe sugere alguns exercícios, né, na bioenergética, que é justamente para lidar, né, com isso, né, que, na verdade, nós não temos medo de abismo ou medo de altura, nós temos medo de cair. E quando vemos um abismo, quando vemos uma altura, a tendência que temos a cair, a possibilidade do cair é o que mais nos atemoriza, porque ela não foi trabalhada enquanto cai. Nós não estamos seguros para cair, né? Estamos dizendo de personificações corporais enrijecidas, portanto, mais neuróticas, né? E quando eu falo nós, estamos falando em nome, né, de todos nós neuróticos, que alguma das vezes precisamos lutar contra a nossa própria queda, mesmo sabendo que a queda, o repouso, né, ou deixar-se no chão é inevitável, né? Então, o próprio idioma nos coloca assim, né, ele caiu de 4, né, deixou que caia o presidente da República. Assim, nós estamos falando de um momento em que a sustentação do corpo entra em falência, e não por uma decisão do próprio, né, mas por algo que atinge essa estrutura, por algo que derruba essa estrutura. Então a luta contra a queda, o medo da queda, a possibilidade de cair, é algo que está sempre presente no nosso corpo de uma forma ou de outra, moldando a musculatura ou a forma como nos mantemos de pé, né? Manter-se de pé é algo que nos faz humano, que nos humaniza. E, portanto, já tem ali, né, enquanto humano, uma luta, né, a não organicidade com a totalidade do natural. Isso caracteriza o humano, né? Esse ser desprotegido em termos biológicos da totalidade, né? Mais dependentes do outro, né? Porque, inclusive, o nosso andar é tão atrasado, né, em relação dos outros mamíferos. O nosso estar em pé, a maneira como estamos sempre eretos, quanto isso nos distancia dos nossos semelhantes primatas. E isso nos constitui enquanto humano e, ao mesmo tempo, inaugura essa luta, essa trava, né, em que nós vamos precisar enrijecer alguns músculos, contrair outros, informando ali a parte, né, a nossa personalidade, entre aspas, as nossas personificações, dos gestos que vamos carregar na vida, da maneira como nos mantemos de pé, ou seja, a nossa postura. Por isso a psicologia corporal de Reich, até Lowe, né, fala de caráter, né, o caráter como esse algo, né, que é a maneira como se molda o corpo em relação, principalmente, à gravidade, como ele se sustenta, né? Quais são os laços rígidos, quais são os mais frouxos, né? E quais são e como que um vai acabar compensando o outro para se manter nessa posição ereta. Então, alguns, em um certo sentido, a gente pode pensar num polo,
né, dos tipos rígidos, que personificam rígidos, é esses que vão enrijecer todo o corpo, mantendo toda a postura ereta, né? Mas aí ele vai ficar rígido, e aí qualquer outra coisa vai prendê-lo, e ele não vai ter essa maleabilidade sobre o corpo, é o tipo que não gosta do chão, que não tem nenhuma relação com o chão, né? Ou trava os joelhos, o Lowe fala muito disso, né? Trava os joelhos, perdendo a flexibilidade desse corpo, a vivacidade do corpo. E temos o tipo oral, um outro polo, né? Entre um e outro são vários outros caracteres que são descritos por Reich, depois continuados por Lowe. Mas o tipo oral, ele pelo contrário, ele joga todo o peso na pelvis, joga todo o peso na perna e meio que se entrega. E para ele manter o equilíbrio, ele parece que está sempre cambaleante para tentar manter o seu equilíbrio. Ele não tem tanto medo do chão, mas ele pede do outro um apoio para se manter ereto, né? Tá de alguma forma, né? Com uma mão assim, uma maneira meio que requisitando do outro esse apoio para sua sustentação. Não vamos aprofundar nisso, mas frente a isso, ao que nos interessa agora para falar dos demônios, os demônios amarram, são aquele algo que me aparece como estranho e que estão dentro desses circuitos compensatórios da minha musculatura, que trazem e que petrificam o meu gesto, né? São reificações culturais, como diria aqui o autor, né, citado pela Borges, em que não são simples objetos ou reificações culturais, nós não estamos falando de símbolos demoníacos, né? Não estamos falando de liturgias ou de músicas demoníacas. Isso, embora no meio pentecostal isso circule, né, de alguma forma, a música do mundo, né, os símbolos que podem desagregar, que são partes do demônio. O principal do demônio não é esse. O principal do demônio, esse demônio que se evoca no culto, é o demônio que está petrificado no corpo. Está petrificado no corpo como um gesto daqueles, são gestos culturais que não permitem a fluidez da vida, não permitem a fluidez, né, do próprio corpo, que é a fluidez divina, né, no sentido espiritual imanente, travando, de alguma forma, os gestos, né, as relações, os afetos. E por isso eles aparecem ali de uma forma complexa, né, não vamos dizer que é simples, em partes da musculatura, né, de alguma forma amarrados, né, depois pede-se para amarrar o demônio, amarrando esses afetos, impossibilitando outras vivências, deixando algumas partes mais relaxadas, por exemplo, né, se a gente for fazer uma pesquisa sobre os demônios da Universal, alguns vão dizer, outro dia eu ouvi um que era assim, a pessoa pergunta para o demônio, né, que está ali, ela fala assim, e aí ele fala em relação àquele corpo que o demônio possui. Eu faço essa pessoa dar o cu, eu levo eu achei isso interessante porque ele relaxa alguma musculatura, né, mas ele petrifica uma outra, ele não permite que essa pessoa integre aquele desejo ou aquela tendência na totalidade daquilo que ele é, né? Então, assim, isso não está nesse texto, mas é importante dizer, e eu digo a partir aí já da minha própria proposta teórica, que é a terapia existencial da libertação, que o culto neopentecostal ele tem um poder liberador muito forte, que é um poder sobre o corpo, né? Um poder sobre essas energias contidas, essas energias que estão petrificadas, que são vividas sensivelmente, então elas ganham peso de realidade. Porque quando o pastor, não é a autoridade, evoca o demônio, ele é sentido e por isso ganha esse peso.
A gente fica assim, não, mas que irracional, nossa, não tem demônio nenhum, nossa, mas tem demônio na medida que, por exemplo, né, isso é bem exemplificado aqui nesse texto, quando eu falo assim, o demônio da rebeldia, o demônio da depressão, o demônio da insônia. Isso permite com que as pessoas entrem em contatos com as vivências petrificadas que estão nos gestos, né, que são gestos que amarram, são gestos que vão contra a fluidez do corpo. Então, à medida que elas entram em contato, esse demônio pode se liberar. Né? O exorcismo, ele é a expressão daquela vivência, daquelas emoções, daqueles circuitos eletroneuromusculares que estão ali petrificados, e à medida que elas se expressam, elas acabam, né, fazendo aquilo que é chamado há muito tempo de abreação, que inclusive é o princípio da psicanálise, né? Ou a catarse, que eu acho que não é o melhor termo, mas enfim, né, há uma liberação desse fluxo. Isso é muito parecido com o que propõe, por exemplo, o Reich, com o que propõe principalmente o Alexander Lowe, que trabalha muito, né, o Lowe, ele ampliou muito os exercícios, né, da psicologia corporal, porque ele era um educador físico, então ele tem exercícios, esses exercícios muitas vezes, quando a gente olha, eles são análogos a isso que é vivenciado no culto neopentecostal, libera, o corpo vai sentir maior fluidez, ele pode entrar em repouso do espírito, vejam só, né, que é essa primeira vivência que eu falei, né, esse contato com a energia que está, a energia que é, a energia que mora em mim. Só para dizer aqui, né, também citando a Borges, no êxtase da entrega religiosa, o indivíduo descobre com surpresa que ele não precisa fazer nada para existir. Né? Quer dizer, ele faz parte de algo maior, ele entra em contato com a vida maior do todo, gerando essa sensação, né, de alívio, porque ele se livrou daquele demônio. Esse demônio, parte sua, né, integrante da sua vida, daquilo como ele está como corpo no mundo, e aqui nós temos uma visão ontológica bem distinta a essa, né, que não é uma parte simplesmente histórica, né, ou não é a parte simplesmente prevista, é a parte do seu corpo, porque o corpo é uma performance que se atualiza constantemente, que não pode precisar nada, né, porque o que nós vivemos são afetos, e esses afetos nos levam a algum lugar, e o que nós temos são fluidezes, a dizer, não existe significado certo ou errado, um símbolo certo ou errado, existe essa possibilidade de se jogar, de se lançar no mundo, e é esse outro elemento que também é trabalhado nas igrejas neopentecostais, né? A fé, a confiança, mas eles não trabalham na fé e na confiança, convencendo simbolicamente a pessoa de que ela deve ter fé porque Deus é isso ou aquilo a partir da liturgia. Ela trabalha antes isso no corpo, né? Ela trabalha isso no encontro desse corpo com Deus vivo. Encontro esse que se parece muito com os encontros xamânicos de uma forma geral, com os encontros das religiões não ocidentais, de um modo geral. E é interessante que esse não ocidentalismo, essa parte pagã, esteja presente junto, né, justamente no culto daqueles que às vezes, ao se pronunciarem politicamente, se posicionam ao lado do ocidental cristão puro, né, combatendo todas as outras formas de êxtase. Na verdade, há uma briga aqui de êxtases, não é uma questão de verdades que se afirmam. É para dizer que o êxtase verdadeiro só pode ser vivido nessa religião. Né? Então, demoniza-se o que é vivido na Umbanda, ou demoniza-se o que é vivido no Santo Daime, sei lá.
porque ali não é o verdadeiro êxtase. O verdadeiro êxtase está aqui, né? E o êxtase é uma forma de convencimento muito forte, porque é, não é uma pressão intelectualizada, né? É algo sentido e vivido enquanto fatores da vida. Por isso devemos estudar isso principalmente no Brasil, né? Porque a maioria da vivência religiosa e da espiritualidade no nosso país, ela se dá dessa forma. Aqui uma citação do Gaessa que eu acho bastante interessante, né? Muitos autores falam esporadicamente do temor da queda, mas atêm-se ao seu significado simbólico. Haveria em todos nós o temor da queda moral, da decadência, da degradação, da humilhação e outros. Tenho contra essa interpretação que o temor da queda é real, temor de levar um tombo. Os significados apontados decorrentes deste, os significados apontados, desculpa, decorrem deste fato de que o temor do tombo é real, e não o contrário, né? Essa é a base, vamos dizer, vital, assim, parto da experiência corporal sensível, que é a partir dela que eu deduzo o simbólico, né? E não o contrário, pensando que as metáforas elas têm primeiro um componente sensível, né? Que amarga é a vida, né? Assim, que doce é o meu amor. Enfim, tudo isso tem um componente sensível primeiro, para depois se tornar algo simbólico. Isso é então, e é só simbólico porque é compartilhado entre muitos, só é compartilhado entre muitos, porque todos fazemos parte, enquanto um corpo, de um corpo comum, né? Um corpo que pode, nós estabelecemos empatia porque temos um corpo semelhante, né? De algum modo semelhante a todos os corpos vivos e não vivos do cosmos, né? E mais semelhantes aos nossos semelhantes da mesma espécie, mas também da mesma família, somos mais semelhantes aos mamíferos e assim vai. Então, o símbolo é capaz de amarrar tudo isso, e aí vem a linguagem mítica, mas não porque ele veio divinamente do céu, foi dado por uma lei para alguém, né? Mas porque compartilhamos do mesmo sensível, compartilhamos e sentimos coisas semelhantes. E é só isso, assim, não deduzimos, não temos um caminho certo para chegar a Deus, ou não temos o símbolo certo, né? Temos tentativas e apelos que nos aproximam do sensível. A partir disso, o demônio sendo liberado, e a pessoa não libertada, que isso é outra coisa, esse corpo, essa sensibilidade, esse ser vivente se abre. Por exemplo, né, outra experiência muito comum nos cultos neopentecostais e pentecostais, sobretudo, é o falar em línguas, né? O falar em línguas é um contato puro com a imanência da expressão. É algo que nos remete a isso que, né? Estou apontando assim que eu estou com uma bebezinha em casa, né? Minha filha, que é do lá, 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 né? O Lacan chamava isso do lalange, né? Esse balbuciar sem sentido, esse balbuciar que, de alguma forma, não está amarrado em nenhuma estrutura semântica anterior, né? E isso me devolve a habilidade da expressão pura, né? Da expressão simplesmente libertadora, porque ela não se prende a nenhum significado anterior. O falar em língua, segundo os pentecostais, ele se dá sob uma influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a interpretação do Gaarsa, ele é a respiração, né? Ele é um contato direto que nós temos com o ar. Ar esse que, segundo Gaarsa, é o próprio Espírito, dada a proximidade, né, semântica entre a palavra ar, expirar, inspirar, espírito, né? A figuração do Espírito Santo como fogo ou como pomba, né, diz respeito a isso também. Quer dizer, a espiritualidade, ela primeiro, ela traduz, ela simboliza, como acabamos de falar há pouco,
essa vivência sensível comum, né? Essa vivência de que algo da minha respiração, do espírito está em mim, né? E o ar, Deus, enquanto ar, segundo Gaiás, né? É onipresente, onisciente e ao mesmo tempo invisível. Ele se revela pelo Espírito Santo. O Espírito é vento incessante, né? Que sopra em tudo, que está em tudo, que nos inspira ao mesmo tempo, inspirar, elevar oxigênio às partes mais elevadas do nosso cérebro, que é onde podemos pensar, raciocinar, tomar decisões, né? Como também nos reunir com o todo. É aquilo que nos permite, né, estar sempre, né, acompanhando o fluxo do ritmo das coisas, do ritmo do mundo, que se dá, né, na ressonância do ritmo do nosso coração. Respirar é tudo isso, né, esse mistério divino, né, esse contato todo que nós temos com esse mundo. E a respiração, ela pode se travar, porque a princípio ela é liberada, né? Os músculos são lisos, assim, nós não temos e não temos interferência sobre a nossa respiração. Ela é involuntária de algum modo, né? A expiração, ela é involuntária, mas a inspiração não, nós podemos controlá-la. E podemos controlar porque outros músculos fazem parte, outros músculos podem atravancar essa respiração. E o ritmo e a maneira como respiramos diz respeito ao contato mais profundo, menos profundo, limitado ou não com os nossos afetos, a forma como nós oxigenamos o nosso corpo, oxigenamos os nossos músculos e o nosso pensamento, que faz parte desse corpo, né? Que não só uma cabeça aqui desvencilhada do resto. E com isso o culto pentecostal, através do falar em línguas, através do êxtase com o Espírito Santo, através do contato com esse divino, que inspira e respira e que fala a língua dos anjos, né? E o que é anjo, segundo Gaiás? Palavras, né? Palavras mensageiras que ficam aí, né? Transmitindo mensagens que chegam até nós, são traduzidas no nosso corpo, acolhidas ou não. Eu me libero de palavras que me prendem, palavras demoníacas, e entro em contato com palavras que me soltam, palavras sem um significado prévio, um significado que precisa, segundo o culto pentecostal, ser interpretado, ser desvelado, talvez por outro, por uma autoridade, vem, desvela, etc. Mas o que nós estamos chegando aqui é que liberamos a vida, mas não libertamos o sujeito. Porque ao liberar a vida, ao ter essa base, né, apodídica de convencimento dessa experiência, e ela ser significada, e esse significado ganhar, por exemplo, nomes como a teologia da prosperidade, ganhar e servir de elemento para a luta política, servir de elemento para a cultura do ódio, servir de elemento para ideias, né, que atrofiam a visão e o espaço de mundo e de cidadania que essas pessoas ocupam. O culto pode ser, e é um exercício extremamente liberador dos entraves da vida, mas opressor do ponto de vista do sistema social. Essa complexidade que eu trato no meu texto da Terapia Existencial da Libertação. Por isso que eu trato a vida como algo distinto à existência e ao sistema. Distinto, mas que se complementam. Quer dizer, nós temos um culto vital, nós temos uma potência, né, de uma espiritualidade que não tem muito espaço em outros lugares, em outras instituições de ser vivida, de ser expressa. E por isso é algo bastante libertador é que tenhamos uma psicologia
mais sensível, né? Mais voltada ao corpo, mais voltada à respiração, mais voltada a uma espiritualidade imanente. Vamos dizer, mas você está confundindo espiritualidade. Toda psicologia tem uma espiritualidade, né? Todas aquelas que de alguma forma não tratam o problema de Deus, tem Deus ali. A judeidade de Freud, esse um certo catolicismo no seu método, né? É o cartesianismo ontológico presente nas terapias cognitivas comportamentais, a ideia de que o pensamento pode corrigir o mundo, né? E logo o pensamento é Deus, e logo isso devolve a Descartes em que o Deus é pensamento. Todas têm uma certa espiritualidade, algum lugar, algum valor, algum ideal de saúde, algum ideal de bom, né? E também com isso um ideal de mal. A questão é de onde vão buscar. A questão que bases, né, teológicas e filosóficas elas bebem. Muitas vezes não tão consciente delas. Nós precisamos de uma psicologia mais estática, né? Mais voltada à vida, uma psicologia que nos retome a sensibilidade, né, do estar, mais do que a imposição do ser. Uma psicologia que libere o nosso corpo, né, para as ações, para a criatividade, para as milhares de performances, e não para um absoluto ou para um caminho, né, para essa dicotomia terrível entre o certo ou o errado. Uma psicologia que não brigue com os demônios, né, mas que os acolha, né, e os exorcize se necessário. Essa é a mensagem, né, dos encostos. Os encostos estão aí, né, como marcas no corpo que podem nos parecer estranhas, aparecem como dores, aparecem como vultos, aparecem como zumbidos no ouvido, né, porque demarcam tensões, de gestos não liberados, de gestos não fluidos. Tem várias maneiras de trabalhar os encostos, se não seja pelo culto pentecostal, né? Temos exercícios, temos massagens, temos atos de performance, temos a fala, né? A fala liberadora, que às vezes é o possível que a gente pode fazer no contexto que nós temos de atendimento psicológico, no contexto restrito da sala, né? Da cadeira, mas ela também libera, né? E por isso que eu friso bastante a importância do simples escutar, o escutar a fala liberando, sem interromper, né? Pela pergunta sobre o seu significado. O significado vem depois. Na maioria das vezes ele está distante do sensível mesmo, pela própria cultura imagética, idólatra, né? Que o Reich mostra lá no Assassinato de Cristo, a que nós somos submetidos. Falamos muito em conceitos, né? Mas esses conceitos às vezes são pobres. Precisamos deixar as pessoas falarem línguas, né? Expressarem-se livremente, para depois disso ir tecendo, como o texto aqui da Borges aponta, né? Fazendo essa tessitura, né, da existência junto com ela. Terapia é uma tessitura, né? É algo que vai chegando, a gente vai pegando esses fios, vai se rendando com outros e os sentidos e os significados vão se desvelando, mas não como algo fixo, né? Não como algo imutável, não como algo escondido por detrás, mas junto com o fluxo e na medida em que se libera, na medida em que se expressa. Não há um significado de antemão, né? Há uma expressão possível que nos leva a viver e fruir a vida, que é o que a sabedoria popular, né, e portanto bastante presente na religiosidade popular, nos mostra como caminho. Até mais. Né? A gente vai se ver aí quando acabar a licença paternidade, que é uma licença pro resto da vida. Até mais para vocês.